Boa noite. No Jornal da Câmara de hoje, você vai saber como destinar parte do imposto de renda para entidades assistenciais. Quem pode participar são todas aquelas pessoas físicas que apresentem declaração de imposto de renda da pessoa física utilizando o modelo completo, ou seja, aquele contribuinte que no ajuste aproveita as deduções com dependentes, despesas médicas, educação. Vereadores repercutem polêmica envolvendo cobrança do IPTU. As pessoas estavam pagando um valor muito abaixo do mercado. Então, na verdade, a pessoa foi beneficiada durante todo esse período, porque já era para ela estar pagando durante todo esse período o valor correto, o valor justo. É um absurdo o que está acontecendo aqui. E eu sempre digo, esse é o primeiro aumento, vai ter o segundo aumento. Eles não botaram todos os aumentos numa vez só, porque iam calejar demais as pessoas. Então eles botaram 2020 e 2021. Derrubado o veto do Poder Executivo, a proposta que aborda a regularização fundiária. Se não tiver em cima de uma APP, alguns cuidados, ele pode ser regularizado com uma metragem menor ou até maior. Então nós vamos aqui facilitar a vida do município, trazer o pagamento de impostos ao município e também dar condições do título definitivo para várias famílias que nós temos no município de Passo Fundo. Mudança de zoneamento no bairro Jaboticabal é aprovada por unanimidade. Para que seja construído lá 2.100 casas populares. Para aquelas famílias que estão inscritas lá na Secretaria de Habitação, tem lá cerca de 4 a 5 mil famílias pobres que hoje estão pagando aluguel. Cavaleiros do Planalto Médio terão nova sede para atividades tradicionalistas. Esse nosso atual salão, ele compreende mais ou menos 130 pessoas sentadas, e no salão que hoje foi aprovado, que é o Salão Adão Nascimento, com o seu anexo, ele vai passar de 200 pessoas. Até o final do mês, parte do imposto de renda pode ser destinada para os fundos municipais que mantêm entidades beneficentes. Nesta primeira reportagem do Jornal da Câmara, você vai saber como contribuir. No espaço da Tribuna Popular, o auditor da Receita Federal, Marlon Batista Moraes, destacou a importância da campanha Transforme Seu Leão em um Leãozinho, que arrecada recursos para serem aplicados em projetos sociais. Simplesmente uma opção entre ele enviar o dinheiro para Brasília e deixar no município para ele ser aproveitado por entidades assistenciais que trabalham com crianças e adolescentes, e esse ano também está organizado e captando recursos do Fundo Municipal do Idoso, né? Então são entidades assistenciais no município que podem aproveitar esse valor, né, de imposto de renda, que se os contribuintes optarem por não participar da campanha, vão desembolsar da mesma maneira, mas esses valores vão para Brasília. O auditor da Receita também explicou como pessoas físicas e jurídicas podem contribuir com os fundos municipais. As destinações variam de 1% a 6%, dependendo da modalidade. Quem pode participar são todas aquelas pessoas físicas que apresentem declaração de imposto de renda da pessoa física utilizando o modelo completo, ou seja, aquele contribuinte que no ajuste aproveita as deduções com dependentes, despesas médicas, educação. Esse pode destinar até 6% do seu imposto devido, tanto para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente quanto para o Fundo do Idoso. Já as pessoas jurídicas, aquelas que podem participar da campanha são aquelas de um porte um pouco maior, que são tributadas pelo lucro real. Essas pessoas jurídicas, elas podem destinar até 1% do seu imposto devido para as campanhas que beneficiam crianças, adolescentes e idosos. Infelizmente, Passo Fundo está entre as cidades com o menor índice de arrecadações no estado. No ano passado, poucas pessoas ajudaram as entidades. O Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente teve uma arrecadação em torno de R$1 milhão, que foi distribuída entre 18 entidades assistenciais. Desse 1 milhão, em torno de 600 mil, um pouquinho mais, provenientes de pessoas físicas, em torno de 400 mil de pessoas jurídicas. Falando só de pessoas físicas, nesse período, haveria condições de ter ficado no município mais de 11 milhões e meio de reais, e a gente deixou 600 mil, ou seja, 6, 7% do potencial. É muito dinheiro que poderia ter ficado aqui e foi para o cofre do governo em Brasília por opção do contribuinte.
Em Passo Fundo, as doações devem ser realizadas até o dia 30 de dezembro no Banrisul, Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil. O depósito precisa estar identificado com crédito ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente ou do Idoso. Saiba mais pelos telefones 3316-9600 ou 3312-1448. Em abril, os vereadores aprovaram por 12 votos a 7 o projeto de lei complementar alterando a planta de valores do IPTU. Com isso, o reajuste estabelecido pelo Poder Executivo já está valendo e pode ser identificado nos carnês que aos poucos estão chegando. Este foi um dos destaques da sessão plenária de ontem. Representando a bancada de oposição, o vereador Cláudio Rufa Soldá voltou a criticar as mudanças na cobrança do IPTU. O parlamentar trouxe exemplos que demonstram grandes alterações de um ano para o outro. No primeiro boleto, o valor cobrado teve um reajuste de 600%. Antes, o imposto do pavilhão era de R$ 363, agora é superior a R$ 2.000. O outro carnê passou de R$ 389 para R$ 2.099. Isso com desconto de 20% para o pagamento antecipado. Muito preocupante esses aumentos de IPTU. O que está acontecendo? Esses IPTU, que eu falei na tribuna, eles vieram já cair e tiraram. E essas pessoas que vão receber o carnê a partir de segunda, que é as casas, as pessoas mais pobres, eles não vão baixar de 80, 100, 120. Esses aqui são uns casos absurdos. E diz que é se aumentar no centro. Isso aqui lá no bairro Santa Marta, desses abusos que eu falei hoje na tribuna. Então, realmente, a gente fica preocupado. É um aumento muito abusivo. Sempre falei que todos os anos teve aumento. E agora, o aumento é muito alto. As pessoas não sei se vão conseguir pagar, porque as pessoas estão sem dinheiro e cada vez aumenta mais as coisas. Qual que é a tua orientação, então, para a comunidade que não está satisfeita, não ficou feliz com esse aumento? Olha, é bem complicado, como eu falei na tribuna semana retrasada. O que acontece? Se a pessoa está descontente com esse aumento, vai ter que ir lá no registro de imóveis tirar uma certidão do registro de imóveis. Vai ter que pagar mais 50, 60 pila para fazer um requerimento para adquirir se está errado, certo? Quando é que onde é que as pessoas vão pagar? Além de pagar 60, 70 pila lá do registro de imóveis, vai ter que pagar igual ali. Eu acho que as pessoas têm que parcelar. Isso aqui que eu falei é 20% com desconto. Se a pessoa deixar passar, vai para 2.500. Então, tu vê que é um absurdo o que está acontecendo aqui. E eu sempre digo, esse é o primeiro aumento, vai ter o segundo aumento. Eles não botaram todos os aumentos numa vez só, porque iam calejar demais as pessoas. Então, eles botaram 2020 e 2021. Então, vai ficar aqui o 2021 para dizer quanto as pessoas vão pagar sobre esse IPTU aqui. O líder do governo rebateu a polêmica e explicou que muitos imóveis tiveram redução nos valores. Conforme Ronaldo Rosa, o objetivo da Prefeitura é corrigir injustiças fiscais, já que a antiga planta do IPTU estava desatualizada. É importante que a comunidade que está acompanhando essa discussão saiba que houve sim um ajuste na questão dos valores, que teve aumento em isenções, teve aumento em pessoas que passaram a ter o direito de não pagar mais o imposto e que antes não tinham por uma série de razões. E claro que algumas distorções que estavam paradas há 20 anos foram corrigidas. Essa questão de dar um aumento ou uma diferença de valor muito grande do que se pagava para o que vai se pagar a partir desta nova avaliação, isso se deve justamente por isso. As pessoas estavam pagando um valor muito abaixo de mercado. Então, na verdade, a pessoa foi beneficiada durante todo esse período, porque já era para ela estar pagando durante todo esse período o valor correto, o valor justo, e não pagou. E agora, sim, foi feita essa correção e vai começar a ser, então, pago. Nós temos vários exemplos que a gente pode trazer de pessoas que tiveram diminuição no valor do imposto e várias outras pessoas que tiveram um aumento insignificativo. Então, quando a gente está ocupando um cargo público, quer seja no Poder Executivo ou no Legislativo, a gente tem dever, tem obrigações e tem responsabilidade para com a cidade. A gente não tem que pensar em apenas casos isolados, nós temos que pensar num todo. Cada carnê
que está chegando agora na Casa dos Contribuintes, cada caso é um caso que precisa ser avaliado, mas o mais importante de tudo é que esse novo ajuste vai possibilitar para a cidade um crescimento, vai possibilitar para a cidade uma prestação melhor dos serviços públicos, e isso as pessoas têm que compreender que isso é necessário, que vai reverter em benefício para todos, para quem está pagando mais ou menos, para quem é isento, para a cidade como um todo. E o pacote da reforma estrutural do funcionalismo público do Estado, que deveria ser votado hoje na Assembleia Legislativa, foi a outra pauta que movimentou a Câmara de Passo Fundo. Servidores da Segurança Pública estiveram na Casa do Povo pedindo o apoio dos vereadores contra as propostas do governador Eduardo Leite. A nossa equipe conversou com José Luiz Ibete, presidente da Associação de Sargentos e Subtenentes da Brigada Militar. O prejuízo que nós vamos ter, além de financeiro, que é muito, tem servidor que perde perto de 28% do seu salário quando o projeto entrar em vigor, mas mais é psicológico. Imagine que hoje a Brigada Militar tem um alto índice de suicídio, então tem policiais desmotivados, não tem condições, o parcelamento ano após ano, se endividando cada vez mais. Você imagina se tu tira um empréstimo para pagar outro, quem está ganhando com isso é o próprio governo através do Banrisul. Então o que nós queremos? A gente fez a pressão, a nossa pressão foi ordeira e pacífica até o dia de hoje. A partir de amanhã nós vamos intensificar nossas mobilizações para que os deputados vejam lá da tribuna que realmente eles estão votando alguma coisa que não vai prejudicar só o servidor, vai prejudicar toda a sociedade gaúcha, com certeza. Nós amanhã, nossos netos vão pagar por esse projeto, que é um projeto maldoso, que retira direito, retira conquista de anos dos servidores. E eu quero aqui também agradecer à Câmara Municipal de Vereadores, através dos vereadores, que tem nos dado todo o apoio aqui. Eu acho que é importante isso. Eu estou vendo a manifestação dos vereadores, pressionando seus deputados. É isso que nós vemos aqui na Câmara buscar, e eu acho que estamos levando o coração cheio de esperança aqui, porque os vereadores têm ligado para os deputados têm retornado aos vereadores dizendo que vão nos apoiar. Então isso é um motivo de orgulho para nós, somente para a nossa cidade de Passo Fundo, que tem os vereadores engajados com a sociedade nesse trabalho em prol da segurança, saúde, educação, afinal, a melhoria de vida de todos os passofundenses. A maior parte do pacote será votada pela Assembleia Legislativa em 2020. Apenas uma proposta passou pela análise nesta terça-feira e altera o regime da Previdência Estadual, aumentando as alíquotas para servidores civis ativos e inativos. E no próximo bloco você vai conferir as principais proposições votadas ontem na Câmara. Mas você lembrar, você vai lembrar de mim, que o nosso amor valeu a pena. Lembrar é o nosso final. Diversas proposições foram analisadas na ordem do dia da penúltima sessão ordinária do ano. Inicialmente, a maioria dos vereadores optou pela derrubada de 2 vetos do Poder Executivo. Desta forma, será criado o Programa de Incentivo à Segurança Pública, de autoria do vereador Márcio Patucci. A matéria abre espaço para que pessoas físicas, jurídicas e entidades possam auxiliar em projetos específicos para a área. Uma forma de fazer isso é através da compensação de valores devidos ao município diretamente na conta de um fundo.
A gente sabe que Passo Fundo é uma cidade que contempla, não só pela Brigada Militar, mas também pela Polícia Civil, vários departamentos, batalhões, enfim, nós temos quase que toda a estruturação desses dois órgãos estaduais. E a qualificação dos seus equipamentos, que muitas vezes nós dependemos apenas do Estado e elas demoram para vir. Só para você ter uma noção, em Porto Alegre, a partir do Instituto Floresta, foi aprovado um projeto de lei semelhante que visa, pela obtenção de uma parcela de recursos do ICMS, o governo do Estado, então, investir na segurança pública. O que nós queremos fazer desse modelo é o modelo municipal, que a partir de alguns recursos do ISS, que é um tributo municipal, esse financiamento direto dessa qualificação dos equipamentos que são utilizados aqui pela segurança pública. Inclusive, a própria ampliação do projeto do vídeo monitoramento, que tem dado certo, a rotina dele tem tranquilizado, na medida do possível, as famílias aqui de Passo Fundo, e é justamente isso que a gente pretende, é mais recursos para a segurança pública, tendo em vista que no orçamento municipal nós não temos uma rubrica específica, mas que nós possamos, aí sim, ver cada vez mais investimento nessa área tão prioritária, assim como é a área da saúde e a área da educação. Também foi derrubado o veto ao texto do vereador Patrick Cavalcante, que cria a Lei de Regularização Fundiária Urbana Municipal. O projeto se soma ao trabalho federal que incentiva a legalização de assentamentos, garantindo o direito à moradia previsto na Constituição. Assim, proprietários de imóveis com mais de 5 anos poderão buscar o título definitivo da propriedade. Nós temos em Passo Fundo mais de 74 áreas de ocupações entre públicas e privadas. Destas, nós estamos trabalhando com as instituições de educação para tentar regularizar as que são consolidadas, né? E este REURB, projeto de regulação fundiária que nós aprovamos, o prefeito vetou e nós derrubamos o veto aqui, ele vem em acordo com a lei federal, que também trata de um projeto federal REURB, mas cada município faz a sua adequação. Esse projeto nós construímos juntamente ouvindo a Secretaria de Habitação, engenheiros da Secretaria de Habitação, engenheiros profissionais também, para que a gente pudesse entender. Essa legislação ela permite que a gente trabalhe a questão urbanística de toda a nossa cidade, mas mais do que isso, alguns lotes que acabam não tendo a dimensão correta, como diz a lei municipal e a lei federal, com o REURB. Claro que tem uma avaliação de um profissional, né, por um engenheiro, que vai avaliar, se não tiver em cima de uma APP, alguns cuidados, ele pode ser regularizado com uma metragem menor ou até maior. Então nós vamos aqui facilitar a vida do município, trazer o pagamento de impostos ao município e também dar condições do título definitivo para várias famílias que nós temos no município de Passo Fundo. E do vereador Pedro Danelli, o plenário aprovou a alteração de um artigo de uma lei de 2016 de sua autoria. Entenda melhor. A lei que dispõe sobre a prioridade de matrícula de alunos com deficiência locomotora nas escolas municipais deve ser ampliada. Danelli explica os motivos. Em 2016, nós fizemos um projeto de lei para que aquelas crianças, tanto na escola de educação infantil quanto na escola normal, que tinham dificuldade de locomoção, para que tivesse a preferência da vaga no seu bairro, próximo à sua casa. Foi aprovado esse projeto, foi colocado em prática e na verdade era só para esse tipo de deficiência. Só que durante esse período houve um caso que é uma criança que não tinha dificuldade de se locomover, mas tinha dificuldades de se relacionar com outras deficiências. E a mãe, então, foi na escola e a escola deu prioridade para esse aluno. E a mãe da outro aluno que estava aguardando a vaga, então na justiça questionando essa criança ter passado na frente dela. Daí a Secretaria de Educação me falou, olha, vereador, isso é interessante, o projeto abranger todas as necessidades especiais, todas as crianças que têm problemas não só de locomoção, mas também outras necessidades especiais, para que tenham a preferência no seu bairro. Então a gente está alterando esse para abranger todas essas crianças, todos os alunos, tanto na escola de educação infantil como na escola normal, para que tenham a preferência no seu bairro, para não ficarem andando de ônibus de um bairro para o outro. Então esse é o motivo do projeto, que é um projeto, na verdade, que já está colocado em prática, mas não estava abrangendo todas essas crianças. Por unanimidade, foi aprovado o projeto de lei do vereador Paulo Necli, que modifica a planta de zoneamento urbano do bairro Jaboticabal. A criação de uma zona especial de interesse social é necessária para a implantação de projetos habitacionais. Por isso, antes de ir para a votação, o texto foi amplamente discutido pelas comissões permanentes. Conforme o autor, a mudança deve beneficiar mais de 2.000 famílias inscritas na Secretaria de Habitação.
É um projeto de nossa autoria, né, onde nós estamos propondo a estender o perímetro urbano lá na área próxima ao Jaboticabal, né, para que seja construída lá 2.100 casas populares. Para aquelas famílias que estão inscritas lá na Secretaria de Habitação, tem lá cerca de 4 a 5 mil famílias pobres que hoje estão pagando aluguel e outras não têm nem onde morar, né? Esse tipo de famílias, que seriam as beneficiadas dentro desse projeto. É a transformação de um bairro inteiro para baixa renda, tá, com dinheiro do governo federal, Caixa Econômica Federal, e a gente estava emperrando na contrapartida, que ela geraria um custo de 4 milhões, mais ou menos, para a construtora. Então, assim, ó, a gente ficou aí 6 meses tentando achar alternativas, tá? E a gente conseguiu achar uma outra contrapartida que que ficaria, como todo mundo está dizendo aí, que ficaria bem para todo mundo, que é a doação de uma área para o município para assentamento do pessoal da Princesa Isabel do lado direito. É bom ficar especificado assim. Então a gente está trabalhando para isso, a gente teve com a construtora ontem aí, está tudo acertado, então acho que agora é capaz do projeto ir para frente. E o Parlamento apreciou ainda o projeto de lei que concedeu o uso de um bem imóvel ao grupo cultural e tradicionalista Cavaleiros do Planalto Médio. O patrão Gilberto Zanin de Souza comentou a importância desta decisão, que permite que atividades sejam realizadas em uma nova sede. Atualmente nós estamos ocupando o chamado restaurante do Parque de Rodeios, o qual está cedido para o grupo, que nós reformamos, está totalmente em condições de uso. Nós emprestamos para as entidades que fazem torneio de laço nos finais de semana, a gente empresta, mas ficou acanhado para as pretensões e o tamanho do grupo. Hoje esse nosso atual salão, ele compreende mais ou menos 130 pessoas sentadas, e no salão que hoje foi aprovado, que é o Salão Adão Nascimento, com o seu anexo, ele vai passar de 200 pessoas. Então era um anseio, porque o grupo está grande, representativo, sempre os nossos eventos são com bastante número de pessoas, e para isso que nós precisamos. Além disso, agora vem uma nova etapa, a partir da aprovação, que vamos fazer a mesma coisa que fizemos com o restaurante. Vamos reformar, vamos deixar ele em condições, que hoje ele não está em condições, infelizmente, mas faremos o mesmo trabalho feito no restaurante, no Adão Nascimento e seu anexo, e da mesma forma, quando for necessário pelo poder público e pelas entidades parceiras, usar o salão, nós estaremos direcionando principalmente, estaremos emprestando e direcionando, principalmente no rodeio internacional. O conteúdo das demais matérias apreciadas você confere na íntegra na reprise da sessão plenária, que será exibida daqui a pouco após o bloco de intervalos. Uma ótima noite e até a nossa próxima edição.